Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos trabalhar com a psicologia histórico-cultural de Levi Vygotsky. Então, Vygotsky viveu na Bielorrússia, na ex-União Soviética, que hoje é a Rússia. Então, ele é advindo de uma família de alta classe, então uma classe que tinha uma boa condição não somente econômica, mas também cultural. E ele vai se formar primeiro em Direito e depois ele vai começar a mergulhar em diversas áreas do conhecimento, filosofia, história, psicologia, dentre outras. Então, Vygotsky ele tem essa característica de uma formação interdisciplinar. Então, a partir desse momento, ele começa a angariar, depois ele passa a ser professor e ele começa a construir o seu arcabouço metodológico do seu pensamento, que é exatamente a psicologia, voltada para a psicologia histórico-cultural. Então, lembrando que ele vai estar num período de efervescência, de mudanças, de revoluções, a Revolução Russa, de várias transformações. Ele vai estar num contexto nesse sentido, um contexto também de partilha da imperial, da África, da Ásia, da Ásia, na época do período dos grandes impérios, ou seja, a partilha dos territórios nas nações desenvolvidas na época. Então, esse é o contexto no qual ele está inserido, no contexto também de segunda revolução industrial, por meio da invenção do motor a combustão, da eletricidade. Então, ele está nesse bojo, nesse contexto. Então, ele está vislumbrando, está construindo seu arcabouço teórico nesse contexto, e nesse sentido o Vygotsky vai trazer importantes contribuições. Então, para isso ele vai de certa forma assim segmentar, dividir as fases, os aspectos de desenvolvimento. Então, vai trabalhar com o conceito de filogênese, de sociogênese, microgênese e ontogênese. Então, a filogênese tem a ver com as características das espécies. Então, para ele, cada espécie ele tem determinadas limites e possibilidades. Então, o ser humano, ele pode pegar as coisas com a mão, mas ele não pode voar. Um cachorro ele pode latir, mas ele não tem esse movimento do pincer que nem um ser humano. Então, uma galinha pode voar, mas já não tem as mãos para fazer esses movimentos, e assim sucessivamente. Então, essa é uma característica da filogênese, que é característica das espécies. Então, determinada espécie pode isso, pode aquilo, mas não pode outra coisa. E o outro aspecto relacionado, agora a outro conceito da ontogênese, tem a ver também um pouco com o biológico, mas tem a ver também com a história biológica da espécie. Então, um processamento que ocorre dentro da espécie. Por exemplo, os seres vivos, eles nascem, se reproduzem e morrem, um exemplo. Então, isso é um aspecto ontogênico da espécie. Então, é uma própria história ontogênica daquela espécie determinada pelas características também um pouco biológicas. Já as características da sociogênese, que é o terceiro conceito que nós vamos trabalhar, tem a ver com a questão do desenvolvimento com os aspectos históricos culturais que é produzido historicamente pelos seres humanos. Então, quando o bebê nasce, ele já está imergido desses aspectos históricos culturais, ou seja, já existem os elementos da cultura, e esses elementos são produzidos, e para ele denomina de signos, que aí esses signos é uma construção que está emergido no espaço, que está emergido na cultura, e que esses signos eles são fundamentais para a mediação semiótica com o mundo. Então, a partir desses signos é que o ser humano ele vai mediar sua relação com o mundo. Então, claro que essa mediação ela pode se dar em instrumentos, por objetos, por exemplo, machado, e instrumentos psicológicos. Então, nesse sentido, a relação potencial, no caso dos signos, se constitui-se como um instrumento cognitivo, um instrumento psicológico da mente, que ele é fundamental para essa mediação semiótica com o mundo.
Então, para Vygotsky, esses signos eles vão ser fundamentais para a internalização humana, e essa internalização dos signos promove o desenvolvimento, né? Juntamente com as operações cerebrais, com as questões biológicas do cérebro, as questões da filogênese, né? As questões da microgênese. Então, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento. Então, para ele, o desenvolvimento se dá de fora para dentro, e essa internalização desses signos promove a aprendizagem, né? E a aprendizagem é o que dá o salto ao desenvolvimento da espécie dos seres humanos. Então, lembrando que aí entra a espécie, entre a discussão da filogênese, que é característica do humano, que é exatamente a capacidade que o cérebro humano tem relacionada aos outros animais. Então, por exemplo, o cérebro humano é um dos únicos cérebros que mais incompleto quando nós nascemos. Então, e por isso ele tem uma elasticidade muito grande, ou seja, ele não nasce pronto. Então, o cérebro humano ele tem uma elasticidade muito grande e uma capacidade de adaptação às situações. Então, o ser humano, ele, por meio dessa característica específica, né, da filogênese, que, digamos assim, a aprendizagem vai dar um salto qualitativo no seu desenvolvimento, e ele vai poder operar com esses instrumentos simbólicos através dos signos. Então, ou seja, ele vai se apropriar da maneira mais, digamos assim, ele tem mais capacidade de internalizar esses aspectos semióticos do que outras espécies, né? Claro que existe aprendizagem, né, em outras espécies, por exemplo, como o chimpanzé, mas é uma aprendizagem mais um nível prático, né? Ou seja, é mais para resolver situações, digamos assim, imediatas, né? Por exemplo, o chimpanzé vai pegar a banana, né? Tá em determinada árvore, e ele tem uma vara para fazer isso. Ele vai lá, né, e resolve o problema. Mas o seguinte, se tiver só a banana e não tiver uma vara, não tiver água para ele subir, ele já vai ter uma maior dificuldade, né, diferentemente de um humano, porque o ser humano ele tem a capacidade, por meio da operação semiótica com signos, de pensar de mais amplo, de fazer imaginação. Nossa, aqui não tem a vara, não tem um banco para subir, então eu preciso da vara e preciso do banco para poder subir, ou preciso implementar outro objeto, promover outra ação, outra alternativa para poder resolver esse problema, diferentemente de outras espécies, como, né, os chimpanzés, um exemplo que eu citei, né? E por fim, né, a questão da microgênese tem a ver com pequenos elementos, né, que contribuem para o desenvolvimento. Então, aspectos peculiares, específicos, que são capazes de promover, né, o desenvolvimento humano. Então, assim, nesse sentido, a psicologia histórico-cultural do Vygotsky tem todo esse aspectos culturais, né? Então, e todos esses elementos, né, eles vão coincidir exatamente com a sua defesa, que é a psicologia histórico-cultural. Então, para ele, a aprendizagem se dá de fora para dentro e não de dentro, né, para fora. Que no caso o Piaget já defende uma aprendizagem que se dá de fora, né, que se dá de dentro para fora. Então, assim, nesse sentido, esses elementos culturais dos signos, então esses signos, o que são os signos? Os signos são os instrumentos simbólicos, né, construídos pelos seres humanos, né? Por exemplo, a linguagem, né, digamos assim, uma vareta, símbolos de maneira geral. Um símbolo de um chapéuzinho no banheiro para representar que é homem, de um vestido para representar que é mulher. Então, tudo isso são elementos simbólicos, né? Um sinal vermelho quer dizer pare, um sinal verde quer dizer segue. Então, tudo isso são signos, né? E esses signos, a internalização deles, eles promovem o desenvolvimento, amplia a capacidade, principalmente porque eles vão possibilitar o pensamento generalizante. Então, ou seja, o pensamento em que você pode generalizar, você pode visualizar, né, ter toda uma capacidade de solução de problemas no mundo. Então, e esse pensamento generalizante ele é operado por conceitos. Então, no momento que você vai internalizando o ser humano, as palavras,
essas palavras nos tornam um conceito, então o cérebro humano ele começa a ter essa capacidade que fica dentro de você, que é a capacidade de operar pelos conceitos. Então esse é o pensamento por conceitos, denominado por Vygotsky. Então pensar por conceitos são ferramentas cognitivas humanas fundamentais para a mediação com o mundo, né? E essa mediação ela promove o desenvolvimento, então ela amplia as capacidades humanas de resolução de situações no mundo como um todo. Então basicamente por hoje era isso, né? Falar só um pouco sobre o pensamento de Vygotsky. Ficamos por aqui, um forte abraço.